Iniciar a gravação. Beleza. Pessoal, então vamos lá, retomando, né? A gente falou sobre a estrutura da membrana celular, que também é chamada de membrana plasmática, plasmalema, e eu mostrei para vocês aquele modelo de mosaico fluido, né? De Singer e Nicholson, que foram os pesquisadores, os cientistas que idealizaram esse modelo para a gente compreender como funciona a membrana plasmática, né? E aí começamos a falar sobre as formas de passagem de substâncias, né? Afinal de contas, a membrana celular, se tiver que gravar uma palavra-chave para a membrana celular, seria permeabilidade seletiva. Não é uma palavra, são duas, né? Então é um termo, permeabilidade seletiva, que ela meio que seleciona o que pode ou não pode passar, né? Através das diferentes formas de transporte transmembrana. Então a gente falou já do transporte simples e do transporte, desculpa, do transporte passivo, que é sem gasto de energia, e aí já estudamos a difusão simples e a difusão facilitada. Diferença básica entre as duas. Na difusão simples, a substância, o soluto, ela passa através da membrana plasmática, né, pela bicamada lipídica, de fosfolipídios ali, sem ajuda, né, sem nenhum facilitador. Enquanto a difusão facilitada, ela vai ocorrer por meio das proteínas transmembrana, né? São proteínas carreadoras, facilitadoras, ou seja, elas formam um canalzinho que facilita a entrada. Mas como o soluto ele passa ainda a favor de um gradiente de concentração, não tem gasto de energia, ok? Sempre que a substância está passando a favor de um gradiente de concentração, né, já é a tendência natural. Lembra do perfume, do vidro de perfume que eu dei como exemplo na aula passada? Se a gente abre um frasco de perfume num ambiente fechado, a tendência é que o perfume, o odor, ele volatilize e vá se espalhando, preenchendo todo o ambiente. Ou seja, ele sai do frasco onde ele está bem concentrado e vai se espalhando pelo meio, onde ele está menos concentrado, até que todo o ambiente esteja igual, né? Com o cheiro, com as partículas espalhadas igualmente por todo o ambiente. É essa a ideia. Para isso não gasta energia, né? Porque vai a favor de um gradiente de concentração. Agora a gente vai falar de um outro tipo de transporte, também é um tipo de transporte passivo, que é a osmose. A gente fala muito esse termo, até brincando, né? Ah, eu estou assimilando o conhecimento aí, o que o professor está falando por osmose, né? Parece que o negócio vai entrar na nossa cabeça assim, né? Sem fazer o menor esforço. Geralmente a gente usa com essa ideia. Bem, a osmose, pessoal, nada mais é do que a passagem do solvente. Difusão, passagem de soluto. Osmose, passagem de solvente. E, na maioria das vezes, o solvente que vai existir, né, nos organismos vivos vai ser a água, né, que é considerado, inclusive, solvente universal, como já estudamos. Bem, para entender um pouquinho melhor sobre osmose, a gente tem que lembrar daquelas definições que eu falei na aula passada, né? O que é um meio isotônico, hipotônico e hipertônico, né? Vamos relembrar rapidamente aqui, ó. Se eu tenho, né, vamos supor, três recipientes com água, aí eu coloco açúcar. Então, açúcar está sendo representado aqui, ó, pelos tracinhos. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu colocar um outro aqui, só para a gente poder definir certinho. Então, com relação à concentração, né, vocês vão estudar soluções em química também. Então, quando a gente fala de soluções, sempre a gente está falando, quando eu vou solubilizar uma substância, eu vou dissolver essa substância num solvente. Por exemplo, quando eu pego uma colher de açúcar e dissolvo num copo com água, quando eu pego uma colher de sal e dissolvo no copo com água, isso é solubilizar, ok? Acontece o seguinte, a gente consegue, né, dependendo da concentração de sal, açúcar ou qualquer outro soluto, então solutos são esses sólidos que a gente dissolve nos solventes, tá? Dependendo da concentração, a gente vai denominar. Lembra sempre que eu falei na aula passada que esses termos que a gente usa, isotônico, hipotônico, hipertônico, vai ser de acordo sempre com um referencial. Por exemplo, né? Se eu pegar
Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar o 4, a gente fala que o 4 ele é hipertônico. O termo, né, hiper significa muito, né? Tônico aqui vem com relação à concentração. Então, meio hipertônico é aquele mais concentrado. Ele é hipertônico em relação a 3, a 2, a 1, porque ele tem mais soluto dissolvido, certo? Se eu pego o número 1, por exemplo, eu sei que o número 1 está igual ao número 2, certo? Então, o 1 em relação ao 2, a gente chama de isotônico. Iso significa igual. Tônico, como a gente falou, concentração. Então, o meio isotônico é aquele que tem a mesma concentração do outro meio que eu estou me referindo, tá? Agora, se eu pegar o 1 em relação ao 4, eu posso dizer que o 1, ele é o que em relação ao 4? Tem menos, né? Tem 2 aqui, no 4 tem vários. Então, o 1 vai ser hipotônico. Então, hipo aqui vem de pouco. É pouco concentrado em relação ao 4. E o 4 ele é hipertônico em relação ao 1. Entenderam as comparações? Então, a gente tem formas e formas. Tudo é relativo, né? Se eu pegar o 3, quer ver? Ó, o 3. O 3 em relação ao 4 é menos ou mais concentrado? Aqui tem 4 solutos. Aqui tem um monte, né, de partículas desse soluto. Então, o 3 ele é hipotônico em relação a 4. Tá? Mas se eu pegar o 3 e comparar ao 2, 3 vai ter mais do que 2, tá vendo? Então, nesse momento, essa solução aqui passa a ser hipertônica. Isso é pré-requisito para entender osmose, gente. Né? Sem entender isso, a gente fica meio perdido assim, fica meio aleatório no assunto. Então, isso é o pré-requisito. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Antes disso, só lembrando, né? Osmose é a passagem de solvente. Principal solvente, água. Tá? A água ela é capaz de passar através da membrana plasmática, né? Através da bicamada lipídica, e ela também pode passar, na verdade, a maior parte dela passa por osmose através de proteínas específicas chamadas de aquaporinas. As aquaporinas, elas vão facilitar, lembra um pouco até a difusão facilitada, só não é porque a passagem agora é solvente, não soluto. Mas a água ou o solvente, ele pode passar tanto através da membrana plasmática, pela bicamada lipídica, isso acontece em menor, né, quantidade, quanto por meio de proteínas que vão atravessar a membrana, que são chamadas de aquaporinas, que facilitam essa passagem também. Logo, a maior parte da água passa por meio dessas aquaporinas, beleza? Aqui, ó, no cantinho, a gente tem um exemplo, né, simulando. Aqui são dois recipientes, né, o meio 1 e o meio 2. E aqui no meio, ó, entre eles, foi colocado um papel celofane, né, que fala, desculpa. E esse papel celofane, ele está simulando a membrana plasmática, tá? Que é semipermeável, ela é seletiva, né? Tem permeabilidade seletiva. Por quê? O papel celofane, ele permite somente a passagem de água, de moléculas de água, ou seja, dessa parte azul. Esse mesmo papel aqui, ele não permite a passagem desses pontinhos aqui, que estão representando o açúcar, tá? Então, isso é para a gente entender. Vamos lá, então. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois meios que poderia estar representando duas células adjacentes, né? Ou o sangue e a célula, o meio e a célula, né? Que a célula está submersa. Uma célula, um indivíduo unicelular num lago, enfim. Isso aqui é só para a gente entender como funciona. O meio 1, ele tem 40 gramas de açúcar em 600 ml de água. O meio 2, ele tem 80 gramas de açúcar, porém, o mesmo volume do meio 1, ou seja, 600 ml de água. Se os dois meios apresentam o mesmo volume, só que o meio 1 tem menos
açúcar do que o meio 2, podemos afirmar então que o meio 1 ele é hipotônico em relação ao meio 2, que por sua vez vai ser hipertônico. Beleza, entendi até aí. O que vai acontecer? Se essa membrana aqui, esse papel celofane que está representando uma membrana, né, semipermeável, está dividindo esses dois meios, o que será que vai acontecer? Vamos lá. Se a gente estivesse falando de difusão, e se fosse possível a passagem do soluto, o que aconteceria? Qual seria a tendência? A tendência seria o açúcar sair do meio mais concentrado, ou seja, essas bolinhas aqui, e irem para o meio menos concentrado. Só que eu falei para vocês que essa barreira aqui não permite a passagem dessas bolinhas, só permite a passagem de água. Então presta atenção que é isso aqui que os alunos mais confundem, galera. Quando a gente fala de osmose, eu estou falando da passagem de solvente. Então, se essas bolinhas, se o açúcar não pode passar, quem passa é a água, qual seria a tendência da água? Aí muita gente pensa, a água vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Não. Quando a gente fala de solvente, é diferente de soluto, né? O soluto passa do meio mais para o menos concentrado. Solvente não. Solvente passa do meio menos concentrado, ou seja, hipotônico, para o meio mais concentrado. Então a tendência disso aqui é que a água passe por osmose do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então o que tende a acontecer? Olha lá. A água vai passando do meio hipotônico para o hipertônico, porque é a osmose, é o solvente que passa na osmose, né? Até que, vai passar até quando? Até que as duas soluções atinjam o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Até que as duas soluções tenham a mesma concentração, ou seja, as duas soluções elas se tornam isotônicas, né? Então, como é que eu sei que ficou isotônico? Vamos ver aqui pelos valores, ó. Passou a água aqui, ó, do meio 1 para o meio 2, né? Passou a água do meio 1 para o meio 2, certo? Então, ó, reduziu o volume de água aqui e aumentou aqui, obviamente. A quantidade de açúcar continua a mesma, né? Óbvio, porque o açúcar não consegue passar por essa membrana. Vamos ver por que ficou com a mesma concentração? Vamos lá, se eu tenho 40 gramas de açúcar em 400 ml de água, né? Vamos fazer a divisão aqui. 40 sobre 400. Corta 0 com 0. 4 por 40 dá quanto? Se eu dividir por 4, dá 1 décimo, certo? Então a razão aqui, a concentração aqui é 0,1 grama de açúcar por ml de água. E vamos ver como que ficou aqui, ó. Se eu divido 80 por 800, ó, corta 0 com 0. 8 dividido por 800 também dá 0,1, ou 1 sobre 10. Ou seja, ó, igual. A concentração ficou igual. Eu posso falar que o meio 1 e o meio 2 são isotônicos agora, tá bom? Então essa passagem de água por osmose, ela tende sempre a ir do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto, na tendência de diluir aquele meio mais concentrado, e no final do processo os dois meios se tornam isotônicos. Entenderam isso? Isso é osmose. Muita gente confunde. Pessoal, se o barulho estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá? Estão montando um armário aqui em casa. Mas eu acho que tá dando para ouvir, né? Tá dando nem para ouvir o barulho direito, tá tudo certo. Ah, show de bola, que bom. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Entenderam osmose? Entenderam que principalmente a diferença de osmose para difusão está com relação a quem passa? Osmose é solvente, difusão é soluto. E as regrinhas, né, de meio mais concentrado para o meio menos concentrado se invertem. Então, por quê? Porque o que muda aqui é a passagem do solvente na osmose, não é mais soluto. Tá bom? Bem, vamos lá, vamos aplicações do conceito de osmose. Vamos pegar a osmose, como que ocorre a osmose em células animais. Pessoal,
Vamos pegar, os maiores exemplos que tem são células sanguíneas. Se a gente pegar as hemácias, por exemplo, né, que são os nossos glóbulos vermelhos, vou fazer um experimentozinho, ó. A hemácia é uma célula, certo? Então ela tem um citoplasma com uma certa concentração, né? Ela tem uma concentração osmótica, X. Se eu pego essa hemácia e coloco ela, mergulho ela numa solução hipertônica em relação ao citoplasma da hemácia, vamos pensar. Se a solução é hipertônica, né, a solução é mais concentrada do que o interior, né, da célula. Se eu mergulho essa célula nessa solução hipertônica, pode ser, por exemplo, uma solução salina, qual vai ser a tendência da água que existe dentro da célula e aqui no meio? Pensa bem, ó. A hemácia, se a solução é hipertônica, a hemácia vai ser hipotônica. A água tende sempre a sair do meio, né? Lembra que é o contrário da difusão. A água, que é o solvente, tende sempre a sair do meio menos concentrado, ou seja, o hipotônico, para o meio mais concentrado. Então, se eu pego essa hemácia, gente, e jogo ela numa solução hipertônica, a hemácia tende a perder água por osmose. E aí acontece que ela vai perder água e vai murchar. A célula, inclusive, pode morrer, mas ela murcha, né? Ela perde água, ela seca, desidrata. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu pegar essa mesma hemácia e coloco agora numa solução isotônica. Se a solução ela é iso é igual, isotônica. Se ela é isotônica, a hemácia também vai ser isotônica. Ou seja, a concentração de soluto, né, dentro e fora da célula, no meio e dentro da célula, vão ser iguais. E aí, se eu mergulho essa célula aqui nessa solução isotônica, o que tem de acontecer? Manter o equilíbrio. A mesma quantidade que entra na célula de água sai, ou seja, porque as duas soluções são iguais. Então não tem perda nem ganho excessivo. Você tem um equilíbrio, tá bom? Então ela perde e ganha na mesma proporção, fazendo com que a hemácia não mude de volume, ela se mantém, tá? Quando a gente pega, por exemplo, em laboratório quer fazer cultura de células, a gente às vezes usa uma solução fisiológica que tem uma concentração bem parecida com sangue, justamente para a gente manter essas células vivas e normais, sem que elas modifiquem fora do corpo. Justamente por quê? Porque essa concentração que é conhecida do sangue a gente simula no laboratório, para manter a célula viva, a célula, né, saudável. E vamos ao último exemplo. Se eu pego a mesma hemácia e ponho no meio hipotônico. Opa, hipotônico é pouco concentrado. Se a solução é hipotônica, a hemácia vai ser o que em relação a essa solução? A hemácia vai ser hiper, né? Lembra, para não errar isso, tem que sempre lembrar que vocês viram que a hemácia em diferentes situações, ó, ela foi hipotônica, isotônica e agora ela está hipertônica. Por quê? Porque eu estou mudando o meio, eu estou mudando a minha referência. Bem, se o meio é hipotônico e a hemácia é hipertônica, a água vai tender a entrar na célula por osmose, né? Porque a água, o solvente, sempre sai do meio hipotônico e vai em direção ao hipertônico. Acontece que uma célula humana ou uma célula animal qualquer, se ela é colocada no meio hipotônico, ela vai enchendo, é igual uma bexiga. Se eu pegar uma bexiga, uma bola de aniversário, esse balão, né, e começar a encher na torneira, essa bexiga ela vai esticar até o balão chegar no seu limite, que a borracha suporta, e ele vai estourar, né, vai romper. É isso que pode ocorrer, gente, com as células animais quando elas são colocadas em meio hipotônico, né? Elas começam a ganhar muita água por osmose, até que a membrana plasmática não suporta e se rompe, arrebenta, né? Um processo que nas hemácias a gente chama de hemólise.
Hemo vem de hemácia. Lise significa quebra, ruptura, né? Então, o rompimento ali da célula devido ao ganho excessivo de água. Ela encheu demais e estourou. Tranquilo? Se cair sobre osmose animal, são esses exemplos aí que vão estar nas questões. Joia? Agora, olha só, é bem interessante também, algumas questões trazem a comparação da osmose em células animais e osmose em células vegetais. Justamente porque nos vegetais, né, nas células das plantas, né, de algumas algas, de organismos que têm parede celular, é diferente. Justamente, né, principalmente por conta da presença de uma parede celular. Por quê? A gente falou na aula passada que a parede celular ela é formada principalmente nas plantas, né, nos vegetais. Ela é formada principalmente por celulose, que é um polissacarídeo que dá resistência, rigidez, né, mantém a forma da célula. E são essas características que vão influenciar no processo de osmose vegetal, tá? Vamos primeiro pegar a primeira situação. Se eu pegar uma célula vegetal como essa aqui, ó, lembrando, a parede celular ela fica externamente à membrana plasmática. Então aqui eu tenho ó, o núcleo, o vacúolo da célula vegetal, o citoplasma aqui verdinho e essa linha contorno aqui é a membrana plasmática. Essa linha verde escura grossa é a parede celular. Se eu coloco a célula vegetal no meio hipotônico, vamos lá, se o meio é hipotônico, ele é pouco concentrado, tem baixa concentração. E se o meio é hipotônico, a célula vai ser o quê? Vai ser hipertônica, né? E a gente acabou de falar que na osmose quem passa é o solvente. E o solvente tende sempre a sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então a tendência vai ser o quê? De entrar água nessa célula. Vamos ver, ó. Coloquei ela no meio hipotônico, o que que acontece? A água entra. E quando a água entra, olha só, a célula, o volume da célula, tanto o vacúolo quanto o citoplasma, né, se enche de água, que veio de fora para dentro, e aí a célula ela se expande. Se fosse uma célula animal, a gente viu que iria ocorrer a lise celular, ela ia estourar. Na osmose vegetal, quando a célula está em meio hipotônico, ela estoura? Não, ela não estoura. Por que que ela não estoura? Porque existe a barreira aqui da parede celular. É uma parede rígida que não deixa a célula expandir mais do que isso. Então entra água, mas até o limite que a parede celular permite. Por isso a célula ela não estoura, mas ela fica no estágio que a gente chama de túrgida, que é quando ela está com o máximo de água, né, com muita água acumulada dentro do seu volume, tá? Então o vacúolo e o citoplasma se expandem por causa do excesso de água, mas ela rompe? De forma alguma. Então a célula fica túrgida, mas ela não se rompe, diferente da célula animal. Outra situação é quando a gente pega essa mesma célula vegetal e coloca ela no meio hipertônico. O meio hipertônico ele é mais concentrado, então aqui fora tem mais soluto do que dentro da célula. E a gente já repeti várias vezes aqui, né? O solvente, no caso a água, ela vai tender então a sair do meio hipotônico. Bem, se o meio externo ele é hipertônico, se aqui fora é hipertônico, né? O interior da célula vai ser o quê? Em relação ao meio externo? Hipotônico. E aí a água vai tender a sair de dentro da célula para fora da célula, certo? Por osmose. Bem, isso vai acontecer, ó, de fato, ó, a água vai saindo de dentro da célula e o que vai acontecer? A célula ela fica murcha, né? Ela murcha, parecido com a hemácia que a gente viu lá nas células animais. Só que aqui a gente usa o termo plasmolizada. Então a célula vegetal, ela murcha porque ela perde água, né? Ou seja, ela fica plasmolizada. E o nome desse processo aqui é plasmólise, ok? Então plasmólise é a perda de água pelas células vegetais quando estão em meio hipertônico, fazendo com que ela murche, né? Que ela fique plasmolizada.
Esse processo aqui, nas células vegetais, ele é reversível, né? Se eu colocar essa célula aqui num meio hipotônico, a célula volta a ganhar volume e volta ao seu, né, sua forma normal. E esse retorno à forma normal, né, é chamado de deplasmólise, tá? Bem, qual que é o segredo aqui? Vocês estão vendo que a parede celular é rígida, né? Ela se mantém no lugar. Só quem contraiu foi a membrana plasmática. Só que essa membrana plasmática, a célula plasmolizada, quando perde água, ela desprega aqui, desgruda da parede celular, né, se distancia, só que ela fica presa em alguns pontos, né? E isso faz com que ela tenha facilidade para voltar ao seu volume normal no processo de deplasmólise, tá bom? Então, retomando, hein? Célula vegetal, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui. Célula vegetal em meio hipertônico vai tender a perder água. Então, coloquei a célula num meio muito concentrado. A célula começa a perder água, até chegar no estágio que é chamado de célula plasmolizada, tá? O processo, então, é chamado de a perda de água, de plasmólise nas células vegetais, beleza? A reversão, o inverso desse quadro, é chamado de deplasmólise, quando ela volta ao estado normal, beleza? Bem, vamos agora para um dos últimos tipos de transporte, né, que a gente vai falar, o penúltimo, na verdade. Até agora, tudo que a gente falou, pessoal, não gasta energia. As passagens de íons, de gases, né, de glicose, de aminoácidos, né, os exemplos que a gente deu aí para trás, de difusão simples, facilitada e osmose, não existe gasto de energia, tá? Não existe gasto de energia. Agora a gente vai estar falando do transporte ativo. O que diferencia transporte ativo do passivo é justamente o gasto de energia. Ok? Então agora, ó, vai ocorrer gasto de energia. E por que gasta energia, gente? Vamos lá, vamos pegar o exemplo que eu dei, a analogia que eu fiz, só para a gente entender. Se você abre um frasco de perfume numa sala fechada, né, a essência ali, o cheiro tende a sair do frasco, onde é mais concentrado o soluto, né? E as partículas ali de gases voláteis do perfume tendem a se espalhar pelo meio. Imagina o contrário, imagina que você abriu um frasco, saiu aquele monte de gases, né, do perfume, que dá aquele odor, e você tem que colocar de volta no frasco. Tipo, você coloca e ele tenta sair de novo. Você tenta pegar aquelas partículas gasosas ali, botar dentro do frasco, mas não dá. Você pega, coloca e ele novamente quer sair. Para você conseguir sair pegando essas partículas e devolvendo ali para o meio onde está mais concentrado, você gasta energia, né? Então a diferença é essa. O transporte ativo ele ocorre com um gasto de energia e vai contra um gradiente de concentração. Ou seja, as partículas, né, os solutos, eles vão sair do meio onde já estão mais concentrados, do meio onde estão menos concentrados para o meio onde estão mais concentrados, ou seja, contra um gradiente de concentração. Como você vai contra uma tendência natural, para você conseguir executar aquilo, você gasta energia, então é transporte ativo. E energia na célula, a moeda energética, né, a fonte de energia celular, disponível para as células, é o ATP, que a gente estudou lá quando falou de ácidos nucleicos, né? O ATP é um nucleotídeo energético, tá? É a moeda energética da célula. Então esse ATP ele vai sendo quebrado para liberar energia, para conseguir, né, transportar esses solutos contra um gradiente de concentração, tá? Um exemplo, né? Aqui nesse gráfico está mostrando um exemplo de uma alga verde, né, do gênero Nitella. É uma alga que vive em água doce, tá? E aqui a gente tem o seguinte, vocês estão vendo que tem vários elementos, né? Vários íons. Você tem o sódio, você tem o potássio, o cálcio, o magnésio e o cloro. E o cloreto, na verdade, né? São todos na forma iônica, né?
E aí o que que acontece? Ó, a gente tem as concentrações dentro e fora da célula. Se é uma célula que vive na lagoa, né? A lagoa é o meio externo, né? Então, dentro da célula, você tem mais sódio, você tem mais potássio, mais cálcio, mais magnésio e mais cloreto. Todos esses íons aqui estão em maior concentração dentro da célula. Então, qual que seria a tendência dessa célula aqui nesse meio? Se a célula é hipertônica, né, porque ela tem mais sais dentro dela em relação ao meio, o meio é hipotônico, então, qual a tendência natural? Por difusão simples, né, ou difusão facilitada, a tendência natural é que essa célula perca, né, que o meio é hipotônico, tá? A gente está falando da passagem de soluto, não confundir com osmose. Então a tendência natural é que esses sais aqui, ó, eles saiam de dentro da célula e vão para a água da lagoa. Então a célula ela tenderia a perder os seus íons. Mas isso não ocorre. Por quê? Porque as células, né, têm a capacidade de gastar energia para garantir que esses íons eles retornem para dentro da célula. Ou seja, você tem a perda por difusão simples, por exemplo, ou facilitada, mas você também tem a reposição, trazendo de volta esses íons contra um gradiente de concentração. Para isso, gasta energia, tá? Existem alguns exemplos de transporte ativo. Eu vou apresentar para vocês o que vocês precisam saber a nível de Enem, né, a nível médio, e é o mais importante também, que é a chamada bomba de sódio e potássio. Não sei se vocês já ouviram falar dessa bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela garante a manutenção da concentração de sódio e potássio, né, ideais, dentro e fora da célula, ideais para que ocorra, por exemplo, a condução do impulso nervoso, para que ocorra processos como a contração muscular, tá? Vamos primeiro entender como que funciona essa bomba de sódio e potássio. Por que que é bomba? Bomba é porque existe o gasto de energia, né? Então a gente chama até de atepase. Aqui, ó, na membrana plasmática, a bomba, na verdade, é um complexo, é uma proteína, né, uma enzima, que vai gastar energia para colocar sais contra um gradiente de concentração. Vamos entender primeiro como é que é na célula normal, né? Isso acontece em várias células nossas, musculares, diversos tipos celulares, né, no nosso organismo e especialmente nos neurônios, para garantir a passagem da condução nervosa. Então aqui a gente tem a célula. Normalmente, dentro da célula, você tem uma concentração de potássio maior do que no meio externo, tá? Então você tem mais potássio dentro da célula e menos fora. De forma contrária, com relação ao sódio, a gente tem nas células menos sódio, menor concentração de sódio dentro da célula do que fora. Fora tem mais sódio. Então vamos por partes. Vamos pegar aqui no potássio. Se tem mais potássio dentro da célula e tem menos fora, qual é a tendência natural do potássio? A tendência natural do potássio é sair por difusão, né, por transporte passivo, sem gasto de energia. Esse potássio tende a sair da célula. Só que a célula tem que manter esse potássio dentro dela para garantir a condução do impulso nervoso e outros processos. Então, se ela precisa manter esse potássio dentro dela e a tendência dele é sair, o que que ela vai fazer? Ela vai gastar energia para pegar esse potássio e trazer de volta. Então, é o transporte ativo. Gastando energia, ela consegue pegar o potássio e jogar ele do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, contra um gradiente de concentração. A mesma coisa, pessoal, com relação ao sódio, né? Porém, né, o contrário. O sódio tem mais fora do que dentro. Então, a tendência é o sódio entrar na célula por difusão, né? Difusão simples ou facilitada. Então, esse sódio ele sai do meio mais concentrado e entra na célula, que é o meio menos concentrado.
Só que para manter o que a gente chama de diferença de potencial, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, né, que é uma diferença de polaridade dentro e fora da célula, ela não pode deixar esse sódio ficar entrando. Ela tem que garantir pouco sódio aqui dentro. Então o que que ela faz? Ela pega esse sódio que entrou por difusão e bombeia ela para fora, por isso bomba, né? Ela literalmente vai bombeando esse sódio para o meio mais concentrado, que é o meio externo, tá? Ou seja, contra um gradiente de concentração. Por isso gasta energia, tá bom? Vamos ver aqui como é que é na prática, né? Isso aí. Gente, ó, temos a célula, né? Temos aqui, ó, membrana plasmática, né? Se eu recortar um pedacinho da membrana plasmática, vamos dar um zoom, a gente observa essa estrutura aqui, né? Novamente, ó, a bicamada lipídica, né? Lembra os fosfolipídios, né? Bicamada lipídica. Aqui algumas proteínas transmembrana, tá vendo? São todas proteínas transmembrana. São proteínas que vão ajudar a carrear substâncias através da membrana plasmática. Bem, se essa membrana plasmática é uma membrana de uma célula, por exemplo, um neurônio, né, que precisa manter a diferença de potencial. Diferença de potencial é o seguinte, pessoal. Vamos supor aqui é o meio intracelular, certo? Aqui é dentro da célula. Aqui é fora. Então, a célula ela tem que manter uma diferença de potencial, tá? O que é essa diferença de potencial? Ela tem que manter uma polarização, né? Vocês vão estudar isso em física, tá? O que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Ela tem que manter o meio externo positivo e o meio interno negativo, para que por meio da membrana plasmática vá passando uma corrente elétrica, que a gente chama de impulso nervoso, tá? O que garante essa passagem do impulso nervoso através das nossas células, como os neurônios, por exemplo, é essa diferença de potencial, que é a formação de polos. O meio externo tem que estar positivo e o interno negativo, para que ocorra uma despolarização enquanto a corrente elétrica está passando, e depois ela polariza de novo. A gente vai estudar isso um pouco melhor quando falar de tecido nervoso no final do ano. E vocês vão estudar isso em física também, né? Para entender o que é essa diferença de potencial melhor, na parte quando estiverem estudando a parte de física elétrica, né? Mas vamos lá, vamos lembrar que fora da célula costuma ter menos potássio e mais sódio, né? Então tem mais sódio fora. E dentro da célula tem menos sódio e tem mais potássio dentro da célula. Bem, voltando à pergunta da Maria no início da aula, professor, pode ocorrer mais de um processo ao mesmo tempo? Não só pode, como ocorre. Ó, nessa animação a gente observa isso. O que nós temos? Aqui a gente tem um canal de sódio e um canal de potássio. São duas proteínas que vão facilitar a passagem do sódio e do potássio por meio da difusão facilitada, lembra? Ou seja, se é difusão, essas substâncias vão passar do meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas estão menos concentradas. Se tem mais sódio fora do que dentro da célula, esse sódio vai tender a entrar. E o potássio é o contrário, né? Se tem mais potássio dentro da célula e menos fora, esse potássio vai tender a sair. Então aqui vai ocorrer o processo de difusão facilitada. Olha lá. Viu? Só que essa célula ela não precisa manter uma diferença de potencial para que ocorra a passagem do impulso nervoso. Então, para manter essa diferença de potencial, ela não pode deixar o sódio se acumular dentro dela e não pode deixar o potássio ficar se acumulando no meio externo. Ela tem que trazer de volta o potássio e jogar para fora o excesso de sódio. Como é que ela faz isso? Através da bomba de sódio e potássio, que é uma proteína bombeadora. É uma proteína que gasta ATP, gasta energia, para fazer com que essas substâncias elas vão contra um gradiente de concentração. Então, olha ali como é que ela atua, né? Essa proteína bombeadora, ela vai pegando, ela gasta energia, que é o ATP, né?
Já falamos, ó. O ATP oferta a energia necessária para que essa bomba pegue o fosfato, né? O fosfato que foi jogado, tinha sido jogado para fora, ela pega esse fosfato e bombeia de volta para dentro. Ao mesmo tempo, ela vai pegar o excesso de sódio que estava aqui dentro, se acumulando aqui dentro, vindo de fora para dentro, e vai jogar para fora. É isso que ela faz. Dessa forma, vai mantendo o meio externo positivo e o interno negativo. Professor, entendi tudo, só não entendi por que fora fica positivo e dentro fica negativo. Vamos voltar aqui, ó, replay. Por quê, gente? Observem que a bomba de sódio, isso é uma diferença de potencial, não quer dizer que tem que jogar íon negativo para dentro e positivo para fora, para você ter essa diferença de potencial. Na verdade, você só tem que garantir que tenha mais íons positivos fora do que dentro. Aí você já tem uma diferença de potencial. E é justamente isso que acontece, ó. A bomba, para cada 2 potássios, 2K+, que ela joga para dentro, ela joga 3 sódios para fora. Ou seja, cada vez que funciona essa bomba, são 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então ela vai jogando muito mais sódio para fora do que potássio para dentro. Isso garante com que o meio externo fique mais positivo do que o meio interno, que fica negativo em relação ao meio externo. Deu para entender? Fiz toda a explicação biológica, voltando, né? Vocês vão aprender isso um pouco melhor quando a gente voltar quando a gente for falar de tecido nervoso, condução do impulso nervoso, tá? Porque isso é extremamente importante. Por enquanto, vocês têm que entender como funciona, tá? Essa bomba aqui, que é justamente o que eu expliquei. Bem, último tipo de transporte por meio da membrana. Também é considerado um tipo de transporte ativo, gasta energia, tá? Mas a gente nem chama de transporte ativo, né? A gente chama, na verdade, é um tipo de transporte. Até agora, lá atrás, ó, pensa bem, faz o resgate do que a gente já estudou. Falamos de difusão simples, facilitada, osmose e bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo, né? Bem, todo tipo de transporte que a gente falou até agora, a gente estava falando em substâncias pequenas, né? Íons, né? A glicose, que é o menor monossacarídeo, né? Um monossacarídeo simples, aminoácidos, gases, são substâncias pequenininhas, né? Água, molécula de água. Agora a gente está falando, quando a gente fala em endocitose, endo significa para dentro, né? A gente tem a endocitose, citose vem de citos, vem de célula, né? Para dentro da célula. Quando a gente fala de endocitose, a gente está falando de um tipo de transporte que vai englobar, vai trazer para dentro da célula partículas maiores, tá? Agora a gente não está falando de íon que é capaz de atravessar a membrana por meio dela mesmo, não. A gente está falando de transporte, a gente chama também de transporte em bloco. Por que em bloco? Porque as partículas agora que vão ser transportadas para dentro ou para fora da célula são partículas grandes, como por exemplo, outras células, como bactérias, né? Matéria orgânica, cistos, partículas maiores, sólidas ou líquidas, mas partículas maiores, tá? Vamos falar do primeiro tipo de endocitose, né? Que é um dos tipos de endocitose. Então, ó, endo para dentro, citose da célula, né? A endocitose ela é muito comum, por exemplo, em células de defesa do nosso corpo, né? Como, por exemplo, os macrófagos, que são um tipo de leucócito. Os macrófagos no nosso organismo são células que fazem englobamento de corpos estranhos, como bactérias, vírus, protozoários, fungos, para ajudar a defender nosso corpo, para que esses organismos, que são agentes estranhos, não se proliferem no nosso corpo. Então, quando essas células, né, claro que não tem só, eu dei o exemplo aqui de células de defesa humanas, por exemplo, mas tem vários outros organismos, várias outras células que fazem também a endocitose.
Por exemplo, a ameba, lembram da ameba, que é um protozoário que emite, que a membrana plasmática ela consegue se projetar? A gente chama de pseudópodes, né? A projeção dessa membrana plasmática. Então vamos lá. Um dos tipos de endocitose, a gente divide a endocitose de acordo com o tipo de partícula grande, né? Se é uma partícula sólida, o englobamento vai envolver um processo chamado de fagocitose. Fagos vem de comer, né? Então, citose para a célula se alimenta, parece que ela está se alimentando mesmo, ela está comendo. Na fagocitose, gente, que ocorre em células de defesa, por exemplo, na ameba que a gente falou, vários outros protozoários, algumas algas fazem também, né, a fagocitose. A célula, ela vai emitir pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudo significa falsos, né? Podes, pés. Pseudópodes são falsos pés formados pela membrana plasmática. Então observa a célula aqui, ó. A célula tem a bactéria e tem a célula de defesa. Essa célula de defesa, através lembram do glicocálix, que é o glacezinho que recheia aqui, que recobre a célula. O glicocálix chega perto dessa bactéria aqui, ó, essa célula de defesa reconhece que é um corpo estranho. E aí o que essa célula faz? Elimina essa bactéria. Como? Primeiramente, ela vai emitir, né, ela vai projetar a membrana plasmática e o citoplasma vai acompanhando, ó, e vai englobar essa bactéria. Então, os pseudópodes é isso aqui, ó, são os falsos pés. Na verdade, é a membrana plasmática que vai englobando. Quando a membrana plasmática engloba, gente, olha só, a bactéria, reparem que em volta da bactéria ficou um pedaço da membrana plasmática. Vamos ver de novo aqui, ó. Vê? Olha lá. Porque ela forma uma vesícula em volta, ó. Ela fecha. Quando ela fecha, ela forma uma bolsa, uma vesícula, que englobou, então, a bactéria. Essa partícula sólida, que nesse caso é a bactéria, englobada, formando essa vesícula já dentro da célula, é chamado de fagossomo. Isso aqui depois vai ser digerido, vai ser eliminado, tá? Vai ser eliminado. Isso aqui depois é digerido e para matar a bactéria e liberado da célula, num outro processo que a gente chama de ou exocitose, para fora da célula, tá? Então, reforçando aqui, endocitose é um processo de englobamento, né? A endocitose, quando eu estou falando do englobamento de partículas sólidas, ela é chamada de fagocitose e envolve a formação de pseudópodes que vão englobar a partícula sólida, né? Formando o fagossomo, que é a partícula sólida dentro de uma vesícula, já dentro da célula, tá bom? Quem faz isso? Células de defesa, protozoários, amebas, né? Conseguem fazer esse tipo de assimilação, de englobamento, tá bom? E existe um outro tipo de endocitose que é chamado de pinocitose. Pinos vem de beber. Se fago era comer e era o englobamento de partículas sólidas, pinocitose é a célula bebendo. Vamos traduzir isso? É o englobamento de partículas líquidas. Por exemplo, a gota de lipídio, né? Algum soluto misturado a um solvente, né? Geralmente são óleos, né? Como eu falei, que é um tipo de lipídio, é um líquido, né? É um líquido viscoso. Esses líquidos eles podem ser englobados também. Um exemplo de célula que faz esse tipo de endocitose, que é a pinocitose, são as células da nossa mucosa intestinal. As nossas células lá no intestino delgado, elas têm essas projeções aqui, ó, parece que forma uma luvinha, né? Dedos de uma luva. Né? A membrana plasmática ela fica projetada. O nome dessas estruturas lá nessas células do intestino são microvilosidades. As microvilosidades elas servem para aumentar a superfície de contato da membrana plasmática com os solutos e os solventes, né, que vão ser absorvidos lá no intestino, ok? No intestino delgado, no intestino grosso, tá? E aí o que acontece?
o processo de pinocitose, então vamos supor que tem que ser um líquido, né? Se é líquido é pinocitose, tá? Esse líquido ele cai ali por entre essas microvilosidades na célula, e aí quando a partícula líquida ela cai, não tem emissão de pseudópodes, ocorre um processo de invaginação. Invaginação, para dentro, né? A membrana plasmática, ela forma uma gota, uma goteira, que depois se fecha, ó. E aí a partícula ela fica englobada dentro da célula. Lá na fagocitose era o fagossomo. Aqui na pinocitose é o pinossomo. Ok? Então, essa que é a diferença de fagocitose e pinocitose, basicamente, né? Um é englobamento de partícula sólida, o outro líquida, tá? Um emite pseudópodes, o outro ocorre invaginação. Mas os dois são processos de englobamento. Beleza? E a última aqui observação, né? Beleza, a gente entendeu como é que partículas grandes entram na célula. Agora, como é que elas saem? Né? Será que o processo é parecido? Bem, se endocitose é a entrada, a saída vai ser a exo ou exocitose, tá? A eliminação, né? Jogar para fora da célula. Quando que isso ocorre, a exocitose? A exocitose vai ocorrer, por exemplo, quando a gente deu o exemplo lá da fagocitose, né? O macrófago foi lá, englobou uma bactéria, né? Formou o fagossomo. E aí eu falei para vocês que essa bactéria, nas células de defesa, ela vai ser digerida. Então ela é quebrada, toda quebradinha. Quando ela é quebrada, vai formar fragmentos dessa bactéria. E aí vamos supor que isso aqui seja, então, o que a gente chama de vacúolo residual. Né? Onde tinha bactéria, tá fragmentos dela. Já matou ela, tem que eliminar para fora da célula. É como se a célula estivesse evacuando, né? É feio isso, mas é como se a célula estivesse evacuando, defecando, eliminando os resíduos. Tanto é que isso é chamado também, né, após a digestão intracelular, a gente chama isso aqui de eliminação de resíduos, né? Também é conhecido como plasmocitose. Esses resíduos aqui, ó, estão dentro da vesícula, né, que tem a mesma constituição da membrana plasmática. Então essa vesícula, quando encosta na membrana plasmática, ela se funde. E aí, ó, ela consegue eliminar esses resíduos. Estão vendo, ó? Inclusive a membrana plasmática que estava ali, ó, formando a vesícula, ó, observa, ela se funde e volta a fazer parte da membrana plasmática da célula, só eliminando esses resíduos, né? Que aí vão ser eliminados de diversas formas do organismo, né? Pela urina, né? E de outras formas. Bem, isso é a plasmocitose, que é um tipo de exocitose quando a gente está eliminando resíduos. Existe um outro processo também de eliminação, que é bem parecido, de eliminação de substâncias, que é a secreção celular. Vocês sabem que várias células nossas produzem hormônios, produzem proteínas que têm que ser lançadas na corrente sanguínea, produzem enzimas importantes que vão atuar em outro local. E essas substâncias que são produzidas dentro de determinada célula, né, e tem que ser exportadas para o sangue, por exemplo, vamos lá. A insulina não é produzida nos acinos, no pâncreas? Então, o pâncreas tem células que produzem a insulina. Só que a insulina não pode ficar só no pâncreas, ela não tem que ser jogada no sangue para poder percorrer o corpo todo e atuar em todas as células do nosso corpo. Então, as nossas células do pâncreas, para jogar a insulina, por exemplo, no sangue, tem que fazer um processo de secreção celular. Então, a insulina ela é produzida, ela fica dentro de vesículas, né? E aí, para ser jogada no sangue, essa vesícula ela tem que também se fundir à membrana plasmática e eliminar isso na corrente sanguínea. Aí sim, aquela insulina vai para várias partes do corpo. Então, quando a gente fala de exocitose, a gente tem essas duas situações, tá? Uma relacionada à digestão e à eliminação dos resíduos, né? E outra relacionada à secreção celular. Então, digestão celular e secreção celular. São as duas situações. Quando a gente está falando em secreção, essa vesícula aqui ela não é mais o vacúolo residual.
ela se chama vesícula secretora, porque você não está eliminando resíduo, né? Você está eliminando uma substância importante para o organismo. Então é a vesícula secretora, tá? Processo de secreção celular. Gente, com isso finalizamos membrana celular. E eu fui de uma forma até mais lenta, coloquei muito material para vocês lá no Moodle sobre esse assunto, né?